Vamos lá, sejam todos bem-vindos. Desculpem o tempo de ausência, estava organizando aí algumas questões, muito estudo, o estudo não para. E vocês, como é que vocês estão? Deixem aí nos comentários. Eu vou tentar aqui me manter cada vez mais presente aqui nesse canal, gente. Sejam todos bem-vindos, obrigado aí pela participação de todos. Hoje eu vou tentar abordar, pessoal, alguns temas. Como saber identificar magia no jogo e por quê, né? Processos compulsivos e autocompulsivos, ou seja, processos compulsivos, autocompulsivos e obsessivos. E depois no final eu vou dar dicas de limpeza, de como você vai lidar tudo isso e como você identificar nas cartas, como você identificar e como você lidar com tudo isso. Baseado tudo, gente, em experiência própria, viu? Aproveitem que é material de qualidade. Então vamos lá, o primeiro tópico é como identificar magia e por que identificar magia. É importante, gente, porque, por exemplo, esses dias eu peguei uma cliente na mesa real e ela tava embananada, tava encanada que ela tinha magia. Quando eu comecei, eu falei, bem, não vou ser esse tipo de oraculista que tudo é magia. Mas alguns casos são alguns casos. E tive algumas experiências, inclusive que eu já relatei aqui, mas nesse caso foi especial, assim, em parte, porque ela cismou que ela tinha magia, porque até outras pessoas que jogam oráculo tinham dito pra elas. Olha só, isso pode acontecer com qualquer um, né? Beleza, aí eu fui lá, joguei novamente e não vi processos mágicos, né? Não vi processos mágicos e falei pra ela. Perguntei, você, inclusive uma dica quente pra vocês, né, gente? Se vocês tiverem algum caso desse, perguntei assim, mas o que você identificou que seria a nível de magia, comportamento? Ah, não, foi um casal, foi que ele há muito tempo teve um relacionamento. Eu falei, olha, não tá agindo agora não, né? E se tivesse agindo, bem, eu dei uma resolução lá pra ela, só sei que magia pra essa pessoa não tinha, viu, gente? E como é que você faz pra identificar? Você, por exemplo, primeiro, gente, você tem que ver que o cliente já tem um determinado padrão, às vezes muito estressado, ou ele ou a outra pessoa, a vítima, muita pressa, muita ansiedade. E depois aparecem cartas como do chicote. Claro, quando o tema não é magia, fica difícil identificar mesmo, você que tem que ter uma sacada. O trevo, o chicote e o caixão, provavelmente tem alguma coisa aí. Se não for magia praticada, pode ser demandas energéticas, pensamentos negativos, ataque mágico. Gente, isso acontece muito e as pessoas não sabem identificar. Porque a magia, você vai ver essas coisas, essas manifestações, você não vai ver só lá na carta, você vai ver no seu dia a dia. Pede pra pessoa identificar alguns padrões, algumas coisas fora do padrão no comportamento da pessoa ou no seu. E de acordo com isso, as cartas como trevo, caixão, chicote, essa sequência assim misturado, e depois muitas cartas de serpente, do urso, do rato, né? Aí, mas a nível comportamental, a gente vai falar mais pra frente. E aproveitando o ensejo dessas cartas, a gente, por exemplo, tem que saber identificar se é magia ou se é processos autocompulsivos, por exemplo. Às vezes você está muito obcecada com a coisa, muito obcecado com o pensamento, ou com comportamento, ou com padrão. Eu já peguei até com processos compulsivos, pessoas que estavam se alimentando demasiadamente com volume de comida, né? Que era vício lá, a cobra e a montanha. E o anel, montanha, o montão de prata, e o anel prata e a montanha, um montão de prato, né? Formou um desenho. E a serpente só falando que ela estava viciada só em comida, que a pergunta foi sobre saúde. Ou seja, tem que saber identificar esses processos compulsivos. E, por exemplo, às vezes esses dias eu peguei a pessoa que tinha processos compulsivos por falar de sexualidade, né, gente? Tava lá o urso, a casa da serpente, não era nem a carta, era a casa e a carta da carta. Todos esses três falando de processos compulsivos de sexualidade. E a pessoa me confirmou, viu, gente? E uma forma de trabalhar tudo isso, primeiro é você trazendo isso daí pra luz da razão, né? Pra pessoa se conscientizar que está ou sobre esse efeito ou lidando com pessoas com esse efeito.
E a dica de limpeza energética você nunca desanimar a pessoa se você vê ela com muito processos compulsivos de serpente, que às vezes é vício, compulsividade, urso, rato, né, que desgasta o caixão, que deixa a pessoa sem força. Tem que saber identificar. E uma dica de limpeza energética, gente, é você usar o próprio oráculo, porque às vezes, se é uma pessoa que costuma fazer muita oração de limpeza, aparece lá o 8 de ouro mostrando que é uma pessoa que sempre repete atos repetitivos. E do repetitivo do quê? Verifica lá se tem um mensageiro, se tem um trevo. Se tiver um trevo, o mensageiro, batata. Ou a pessoa fala muito e uma carta, a carta da carta, ou a pessoa ela faz muita oração, a carta da criança com o mensageiro, ou ela faz muita oração, e isso são válidos, viu, gente? Eu vi muitas vezes a manifestação disso nas cartas, ou ela faz muita oração, ou indique para ela um banho de erva, se for a carta do trevo, você pede para ela fazer uma carta do trevo. E uma dica que eu, inclusive, aprendi com o pessoal que estuda a Rosa Cruz, o Cassiano, digita aí Cassiano, esqueci o sobrenome dele, que se você quiser limpar magia, não seria legal você fazer outras magias, você fazer processos de limpeza sublime, bem sutil, orações. Por isso que as casas evangélicas mancham trabalho facilmente, só com oração. Isso rola, gente, eu tenho visto muito na mesa real. Tenho visto também limpeza quântica, gente, com mesa Atlante, com essas mesas de limpeza quânticas. Mas no começo a poeirinha meio que sobe, né? Você vai ter que lidar com alguns complexos, algumas coisas mal resolvidas. Mas isso é normal, né? Até na oração, no processo de exorcismo, você sempre vê aquela coisa se manifestar no auge para depois você colocar para fora. E não se esqueça de aconselhar para o cliente de substituir a energia que foi expulsa, seja em processos autocompulsivos ou seja em processos obsessivos. Fale para a pessoa substituir a energia com uma coisa nova, além da oração, com um novo foco, com a limpeza energética, principalmente do mental, sabe, gente? Quando tiver muito com a carta da âncora, que fala do 9 de espada, verifica o foco, você tá com a evidência bloqueada para aquela pessoa, porque ela só pensa em preocupações. Então, uma forma é limpeza energética. E se a carta da lua aparecer do lado do consulente, pode aconselhar banhos de ervas, orações, e falar para cuidar da psique dela, que ela tem um grande poder de atração. A carta da cegonha também tem sido indicativo de mediunidade em alguns casos, né? Aquele poder de mudança e tudo mais. Gente, para não ficar muito longo, eu vou fechar por aqui, tá? Deixa algumas coisas no comentário e obrigada pela companhia de todos. Aguardem o próximo vídeo. Foi um prazer. Beijo.